Já é de casa, né? Tem mais alguém pela primeira vez? Não, né? Glória a Deus, gente. Efésios capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 a 5. Você que encontrando já fica de pé, em reverência à palavra de Deus. Amém? Efésios 2, do 1 ao 5. Amém, amém. Os bereanos não querem sair dali, não, lá. Vamos ler, irmãos, para adiantar? Amém. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos nós também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Podem se sentar, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu gostaria que você que está aqui nessa noite focasse em todos os seus problemas, todos eles. Junta tudo, coloca dentro de um pacote. Tem problemas aqui que vai caber dentro de uma sacolinha do supermercado BH, outros não vai caber, né? Mas pega todos eles e vocês devem comparar todos esses problemas à graça de Deus. Compare. No final, vocês vão compreender que Deus ele tem cuidado de tudo. Ele tem cuidado, inclusive, daquilo que você acha que Deus não tem controle. Deus está no controle de sua vida. Amém, irmãos? Amém. Sobre esse texto, o tema da palavra de hoje é a graça e a mesa. Eu espero poder fazer os irmãos compreenderem a respeito disso. Gostaria que cada um dos irmãos imaginasse o jardim no Éden. Tenta imaginar. Um lugar bonito, um lugar seguro, um lugar onde nas primeiras páginas da Bíblia, onde narra a história humana, nós vemos um projeto original de Deus para toda a humanidade, para todos, inclusive você que está aqui nessa noite. Era um lugar onde tudo era perfeito, onde o Criador do universo, ele descia para relacionar com a criação. Imagina, irmãos. Imagina que Adão e Eva eles foram os primeiros a contemplar Deus, a ouvir a voz de Deus. Quem aqui já ouviu a voz de Deus alguma vez? Quem aqui pôde um dia contemplar o nosso Criador? Agora, Adão e Eva, eles contemplaram o Senhor, eles ouviam a voz de Deus. Que coisa mais linda. Foram os primeiros humanos a ouvirem a voz de Deus. As conversas que Adão e Eva tiveram com o Criador é totalmente diferente das nossas orações impacientes que nós temos com Deus. Porque vocês percebem que o nosso modelo de oração é sempre para que o Senhor olhe para nós e sempre resolva todos os nossos problemas. A gente começa a orar engrandecendo o Senhor. Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é magnífico, o Senhor é majestoso, mas sempre depois a gente tem um negócio que a gente pede para Ele. Deus, eu não estou aguentando mais essa verruguinha debaixo do braço. Senhor, eu não estou aguentando mais essa unha encravada. Deus, eu não estou aguentando mais esse vizinho. Sempre nós começamos a engrandecer o Deus que nós servimos, mas no final a gente sempre pede algo para o Senhor. E eu não estou falando que o pedir algo para o Senhor seja algo errado, tá? Não é isso que eu estou falando. Naquele jardim não havia necessidade de templos, porque toda a criação era o santuário de Deus. Deus ele estava em todo lugar, o tempo todo, em toda parte. Era assim, lá no início. Não era necessário sacrifícios, porque não havia pecado para ser expiado. Não havia necessidade de promessas de vida eterna, porque não havia morte. Vai pensando aí comigo. A comunhão com Deus era tão natural quanto respirar. Que coisa mais linda. Tão espontânea quanto bater do coração. Era o mundo
onde o amor ele fluía como um rio cristalino. Imagina aí esse rio cristalino, essas águas correntes, sem nenhum obstáculo para que essas águas batessem em algo. Simplesmente transcorria. Mas então veio um momento mais trágico da história humana. Uma única escolha, irmãos. Uma única escolha, um único ato de desobediência e tudo saiu fora do lugar. Tudo. Não foi apenas o homem, ao transgredir o relacionamento com Deus, que de certa forma se corrompeu. Tudo. Toda a criação saiu do lugar. Tudo saiu do lugar. Inclusive a natureza. O pecado, ele entrou no mundo como um vírus espiritual mortal, infectando não apenas o coração humano, mas tudo. Toda a ordem que fora criada se corrompeu. Até uma cachorrinha que eu tenho aqui em casa, que a Michelle me deu, está corrompida. Ela morde a gente. Antigamente os animais não mordiam ninguém. Romanos capítulo 5, versículo 12. Eu gostaria que você abrisse comigo, por favor. Romanos 5,12. Nos diz que, portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. O que antes era perfeito tornou-se fragmentado. O que antes era uno se tornou eternamente dividido. Eternamente dividido. Aí vai alguém dizer, pastor, mas eu não estava lá com Adão e eu não pequei com ele, por que eu carrego esse título de pecador? O pastor César Cavalcante, acredito que muitos aqui conhecem, ele deu um exemplo muito claro sobre essa fragmentação, esse pecado, essa marca do pecado. Eu achei incrível, tão simples, mas de uma forma que eu tenho certeza que vocês vão compreender. Quem faz bolo, sabe aquelas formas de alumínio, de fazer bolo? Pois é, imagina, Adão era essa forma. E essa forma um dia caiu e amassou a quininha. Da parte de baixo, amassou. Então todo bolo que procede daquela forma, quando você faz e vai desinformar, é desinformar ou desformar? Desinformar, isso. Quando você vai tirar aquele bolo, ele sai com aquela marca. Então, todos pecaram porque todos nós, após Adão, nós herdamos essa marca que a palavra de Deus vai chamar de pecado. Então, você é pecador. Amém? Adão e Eva antes corriam ao encontro de Deus, agora eles se escondem de Deus, segundo a palavra. Eles se escondem, o Senhor chamando pelo nome, e eles escondendo porque a vergonha substituiu a inocência. A vergonha de ter transgredido contra o Senhor faz com que eles agora se escondam. O medo tomou o lugar da confiança e a morte entrou aonde havia vida plena. Vida plena. E pela primeira vez na história ouviu-se o som mais devastador que já ecoou sobre a criação, que é o silêncio de Deus. Não que ele tivesse abandonado a criação, não quero mais essa criação, não, mas a comunhão foi corrompida. Ele é muito santo para se relacionar com algo que não é santo. Trazendo para o nosso contexto, você não se relaciona com qualquer tipo de pessoa, certo? Você chama qualquer pessoa para entrar na sua casa? Você escolhe, não escolhe? Pois é. O Senhor, ele é muito santo, ele não está escolhendo, olha, eu vou me relacionar com ela, não. Ele não se relaciona com o pecado. Ele não se relaciona com o pecado. Então, a comunhão ali foi literalmente quebrada. Então, desde então, toda a criação geme, como Paulo diz em Romanos 8, 22, que diz que a criação, ela geme, aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A humanidade, agora, ela que era criada para viver na presença gloriosa de Deus, ela está perdida, separada, vagando em trevas. Agora, pensa comigo. Quantas gerações, quantas pessoas que nasceram e morreram sem ter um relacionamento com o seu Criador? Você conhece alguém da sua família, principalmente aqueles antigos que falavam assim, eu sou católico, vou morrer católico, estou nem aí. E nunca se relacionou com o Criador de uma forma, não vou falar plena, porque ele ainda não retornou para buscar a sua igreja, mas nunca teve um relacionamento com o Senhor.
E é justamente esse cenário de separação, dor e morte espiritual que brilha a mais bela de todas as verdades, que é a graça de Deus. E é sobre essa graça que eu quero falar hoje com os irmãos. Parece que é uma mulher, mas não é mulher. Graça é um favor de Deus. Amém, irmãos? Veremos então como o mesmo Deus que um dia caminhou com Adão no jardim, hoje ele estende as suas mãos furadas para nos convidar a nos assentarmos à mesa daqui a pouquinho. Amém, irmãos? Presta bem atenção no que nós vamos falar hoje. A graça não dá para compreender, não dá para sistematizar, não dá para explicar, mas hoje eu não vou conseguir, graças a Deus, esgotar o assunto. Mas eu queria muito que os irmãos compreendessem da forma em que eu compreendi essa palavra. Então eu vou pedir para você descer do salto, ser humilde e reconhecer que você não tem nenhum valor. Amém? A gente pode começar por aqui? Amém. Glória a Deus. Eu dividi esse sermão em 5 partes. A primeira parte, eu coloquei um título, e o título é A Graça é uma Iniciativa de Deus. Você concorda comigo? Tem alguém que discorda? Então nós vamos continuar. A característica mais surpreendente da graça de Deus é que ela não espera por nós. A graça de Deus, ela não espera que tomemos uma iniciativa. A graça de Deus não é uma resposta aos nossos méritos. Irmão, você pode fazer o que você quiser em relação à salvação, tudo isso é diminuído diante da graça. Porque a graça, segundo a teologia, é um favor imerecido. É algo que Deus fez por nós e nós não merecemos, não porque nós achamos que nós somos ruins, não é. Vocês lembram da queda que eu falei com os irmãos? Desde lá de trás, desde o Éden, que nós traímos Deus, nós pecamos contra o Senhor. E o fato de hoje nós termos acesso é um meio de graça, é um favor, é um presente que nós não merecemos. A graça de Deus não é uma resposta às nossas orações fervorosas. Eu não estou falando para você deixar de orar, não é isso. Ou uma resposta referente às nossas boas obras. A graça procede exclusivamente de Deus. Exclusivamente de Deus. Quando essa verdade ela é compreendida pelo homem, tudo muda. Porque normalmente, irmãos, nós vivemos uma nação, adiantando o sermão, nós vivemos uma nação onde nós temos que fazer algo para merecer. Nós precisamos fazer. Eu, para me ganhar um beijo da minha esposa, eu tenho que elogiar ela o dia inteiro. A recompensa ela vem, irmãos, sabe? Mas a gente tem que fazer alguma coisa. O marido tem que tratar a mulher bem, do contrário. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus repreenda em nome de Jesus. Enquanto a religião humana ensina que nós devemos subir até Deus, o evangelho, o cristianismo, ele segue totalmente o oposto. Deus desceu até nós. Enquanto ainda éramos inimigos de Deus, inimigos declarados de Deus, rebeldes, que não valíamos nada, ainda não valemos, amávamos mais as trevas do que a luz, Cristo vem e morre ao nosso favor. Essa é a essência de Deus dando o primeiro passo. Eu vou dar para vocês um exemplo, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Imagina comigo, irmãos, pastor, um dia eu vou ser um pastor. Imagina comigo em um cenário de guerra. Vai imaginando comigo aí. O cenário de guerra, alguns soldados encurralados pelos inimigos, machucados, feridos, não tem como sair, não tem como. Está imaginando? Esse terno não deixa eu levantar a mão aí. Aí, irmãos, de repente eles olham no horizonte e vê um helicóptero, olha que legal, vê um helicóptero naquele horizonte e dentro daquele helicóptero tem um general. E aquele general, ele desce até aquele campo de batalha, não para punir os soldados por sua derrota, mas para resgatá-los em seus próprios braços. Esse general desce no meio do campo inimigo, pega os seus soldados, carrega, coloca no helicóptero e vaza. Até aí bonito, né? Bonito.
Quando eu falei em general, automaticamente você pensou em Jesus, né? Sua mente cristã, mas é isso aí, é isso aí. O problema, meus irmãos, o mais surpreendente ainda é que esses soldados não eram heróis, eram desertores. Aí, então se coloca no lugar desses desertores. O desertor, ele abandona o seu posto. O desertor, segundo as regras militares, é um covarde. Certo? Quando um desertor, ele abandona o seu posto, o que ele merece, irmãos? Merece o que, irmãos? Morte. Merece morte. A Aleph deu um exemplo hoje, enquanto eu preparava o sermão, sobre a Segunda Guerra Mundial, onde um desertor americano ele era entregue nas mãos dos nazistas. E assim, o oposto, verdade. Quando um desertor também, alemão, ele fugia do seu posto, ele era entregue ao exército inimigo. E era entregue para fazer o que quiserem com ele. Isso aconteceu conosco. Nós não somos a coisinha mais linda de Jeová. Não, nós desertamos. Nós caímos no Éden. Nós transgredimos. E ele veio nos buscar. Olha só. O general, ele vem, ele assume o nosso posto, e como eu disse, o desertor merece o quê? Morte. E o que Jesus faz? Morre no nosso lugar. Morre no meu e morre no seu lugar. Quando a nossa condição espiritual era de total incapacidade de buscar a Deus, ele vem nos buscar. Paulo, em Efésios 4, versículo 5, ele diz: todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, sois salvos. A parábola do filho pródigo explica muito bem isso também. Perfeitamente essa verdade. O pai do filho pródigo, ele não esperou que o filho batesse na porta. O texto vai falar em Lucas 15, 20, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Enquanto você abre, o texto vai dizer que ele ainda estava longe quando viu. Pai é pai, mãe é mãe, né, gente? A mãe fica do lado do filho até quando ele está errado. Não é verdade? Minha mãe me protegia demais, irmão. Ah, que saudade da minha velha, viu? E o texto continua dizendo: o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou, com ternura, aquele gesto intencional, sabe? Ele abraçou. Tem versões que falam que ele beijou o seu pescoço. Olha que coisa linda, o filho ele vai lá, toma a herança que ele nem tinha direito ainda e vai gastar tudo. A gente fazia isso. Quer ver um exemplo? A herança que nós pegamos. Respira, faz assim comigo só. Faz. Isso é herança. Nós herdamos vida. E você pega essa vida aí, a gente debocha do filho pródigo. O cara gastou dinheiro com mulherada, fez um tanto de porcaria e acabou o dinheiro, voltou para casa. Ele não voltou arrependido. Ele voltou porque o dinheiro acabou. E nós pegamos também de Deus aquilo que nós não temos direito, que é o fôlego de vida, e nós gastamos a reveria. Nós gastamos. E o texto vai falar: o qual, movido por compaixão, se compadecer, meus irmãos, é se colocar no lugar do outro. Eu falei isso na semana passada. Você quer entender realmente o problema do outro? Se coloca no lugar do outro. Tenta entender com a cabeça do outro. Porque talvez o que é simples para você, para ele é um desafio, irmãos. É um desafio. O pai, então, ele corre, ele vai ao encontro do filho. Foi isso que Deus fez conosco. A gente não queria voltar para casa, não. A gente até romantiza, fica de longe vendo a casa do pai. Igual tem pessoas hoje que congregam conosco, que ficava na esquina ali, ó. A igreja está cheia, não é? Parece igreja de rico. E de repente a pessoa entra aqui e vai ver que não é nada assim. É simples, o Pai é simples. Romanos 5:8, isso é escrito: mas nisso Deus demonstra o seu amor por nós. Como, irmãos? Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos
pecadores. A Bíblia nunca vai falar que você não é pecador. Ou seja, a igreja que você entra, que não fala sobre pecado, não é uma igreja bíblica. Desculpa se eu te entristeci, mas essa é a verdade. 1 João capítulo 4, versículo 10, isso é escrito praticamente o mesmo sentido. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. No mesmo livro de 1 João capítulo 4, versículo 19, isso é escrito: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, o primeiro passo, a iniciativa é Deus. Qual de nós aqui um dia quer chegar mais próximo de Deus pelos seus próprios méritos? Qual de nós aqui pode se salvar da ira vindoura do Senhor? Não é, irmãos? Charles Spurgeon, ele disse uma vez que a graça de Deus é como o orvalho da manhã, não depende da sua oração para ele cair. Depende exclusivamente de Deus. O sol que nasce todo dia, irmãos, isso é uma obra de Deus. A chuva que daqui a pouco vai cair, que a terra fica seca, e agora, graças a Deus, pode chover, que minha cozinha está coberta. Antes eu orava: Senhor, não manda chuva agora não, Senhor, pelo amor de Deus. Agora pode, chova moderadamente, porque tem irmãos também que a casa molha. Mas, irmãos, não depende da gente. Sabe aqueles índios que ficam fazendo a dança da chuva? Não funciona, não. Funciona, não. Amém, irmãos? Graças a Deus. Segundo, a graça é um favor oferecido para quem não merece. A graça não alcança aquele cara que faz por merecer. Se há uma verdade que humilha o orgulho humano e exalta a glória de Deus, é esta: não há absolutamente nada em nós que mereça o amor de Deus. Nada. Você pode ser uma boleira, você pode ser um profissional, um policial, você pode ser um pastor, você pode ser o que for, meus irmãos. O que nos atrai no Senhor é o que Cristo fez por nós. Aleluia. Nada do que nós fazemos. Porque as nossas obras são imperfeitas, irmãos. Eu não estou aqui para diminuir o que a palavra diminui, porque já está diminuído. Estão entendendo? Pareceu Dilma. Mas a verdade é essa: nós somos imperfeitos. Vocês lembram da forma de bolo? Toda obra é imperfeita, o nosso amor é imperfeito. Gente, pessoas que a gente vê aqui, a gente não... O amor não é genuíno porque nós somos imperfeitos. Eu lembro, quando eu estava casado novo, eu falava com minha esposa assim: amor, eu tinha a falar assim: prova. Irmãos, eu tenho uma raiva que isso ficou anos. Prova. Ah, não acredito que você me ama, não, prova. Sabe? E o tempo coloca as coisas no lugar. O tempo coloca as coisas no lugar. O nosso amor por Deus também é imperfeito. É imperfeito porque, se fosse perfeito, a gente falhava contra Deus. Seja sincero. O nosso amor por Deus, ele é imperfeito, porque você não ora da forma correta, com a intenção da forma correta. Nós não nos arrependemos da forma correta. A graça contradiz completamente a lógica humana do mérito. Vocês sabiam que a sociedade, a partir do dia que ela se tornou social, pessoas, grupos, ela caminha em cima de dois méritos, que é a recompensa, que eu falei lá no iniciozinho, a recompensa e o dar para receber. Nós somos isso aqui, irmãos. Essa é a verdade nua e crua. Nós somos isso. Nós caminhamos em cima da recompensa. Vocês lembram do beijinho que eu tinha ganhado da minha esposa, que eu tinha que fazer alguma coisa? Recompensa. É o que eu falei no início. Com o Senhor é a mesma coisa. Nós não fazemos porque Ele fez tudo por nós. Imagina se todos nós aqui compreendermos que Deus, Ele fez tudo por nós e nós precisamos viver de uma forma, grata. Se você compreender de verdade, você vai ver o quão falho nós somos. O nosso servir, ele é embasado na recompensa. Lá atrás, eu lembro que eu falava: eu tenho que ir na igreja porque eu estou precisando demais. Nossa, parece que transbordou o nível de pecado, então tem que ir lá para esvaziar.
Gente, olha que motivação satânica. Nós vamos na igreja porque Cristo fez tudo por nós. Não há nada que nós fazemos que, de certa forma, vai tapar de nós o olhar de Deus. Porque a palavra de Deus fala que Deus, ele é um Deus irado. A ira do Senhor, ela se manifesta no céu contra toda impiedade. Você sabe o que impede que o Senhor pega a gente, amassa a gente, acaba com a gente? É o que Cristo fez por nós. É a graça. É a graça. É a graça. Tudo que o homem faz, ele espera de uma forma ou de outra uma recompensa. Você trabalha no seu serviço para quê? Porque você ama ou você trabalha por causa do dinheiro? Por causa de quê que você trabalha? Você está aqui por quê? Está vendo como é que as coisas mudam? Por que você está gastando a sua vida toda? A igreja, a Missão Ágape completou 6 anos. E tem gente desde o início, de lá até aqui, está aqui até hoje, remando, lutando e está perseverando. Por quê? Isso aí. Estamos aqui porque Cristo fez tudo por nós. Nós somos eternamente devedores a Deus. Somos eternamente devedores. É por isso que é difícil compreender a graça de Deus, irmãos. Sobre o princípio de dar para receber, isso é como um câncer que está dentro de todas as igrejas. Nós estamos combatendo isso ferozmente, irmãos. Vocês lembram dessas frases? Ou você dá, ou você desce. Vocês lembram esse escândalo que rolou aí? Eu vivi isso essa semana, de um pastor falando, eu estava aqui assim, eu vou ter que editar esse vídeo. O pastor estava aqui, eu estava aqui do lado dele assim, ele começou a falar para o meu patrão, falando que, olha, quanto mais você semear na igreja, mais você vai ter. Quanto mais você dá o seu dinheiro, mais dinheiro você vai ter. E não parava de falar de dinheiro, é dinheiro. Eu estava incomodado. Eu estou assim, meu Deus, será que eu vou ser mandado embora no 3º dia? Vontade de falar, meu irmão, que isso? Não dá. Quanto mais você investir, a seara é a igreja. Você quer mais funcionários? Semeie. Irmãos, misericórdia. É o princípio de dar para receber. Até hoje eu estou esperando uma bicicleta que minha mãe me prometeu se eu passasse de ano. Hoje minha mãe já faleceu e eu não ganhei minha bicicleta. Né? Olha o que diz a palavra. Jesus dizendo no livro de Lucas, capítulo 14, versículo de 12 a 14. A minha esposa pregou sobre isso na quarta-feira. Lucas 14, nós vamos ler do versículo 12 a 14. Amém. Então Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um banquete ou um jantar, não convide os seus amigos, irmãos ou parentes. Gente, continua lendo para vocês entenderem, viu? Nem os seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Quando, porém, der um banquete, convide os pobres, convide o pastor Robinho, os aleijados, os mancos, oh Jesus, os cegos. Bem-aventurado será você, porque o pastor Robinho, né, os aleijados, tal, porque estes não têm como retribuir. A recompensa virá na ressurreição dos justos. Vocês entenderam? A graça do Senhor, irmãos, ela nos desafia a nossa tendência natural de tentar ganhar aquilo que Deus nos dá de forma gratuita. Pronto, falei. A gente tenta tirar de Deus, extrair de Deus aquilo que Ele já deu. A gente quer porque quer comprar
merecer aquilo que Deus já te deu. Meu Deus. Vocês entenderam isso? Vivemos em um mundo governado pelo princípio da reciprocidade. Se me tratar bem, eu trato bem. Agora, se me tratar mal, isso é uma cosmovisão mundana. E o que fazer com a outra face? E o que fazer com a outra túnica? E o que fazer com o título que nós carregamos de cristão, que é aquele que abre mão daquilo que ele nem tem? Quem aqui já fez isso? A pessoa, não, meu irmão, estou precisando de comprar um pacote de arroz, eu vou te dar, e você nem tem na sua casa. E você corre para poder ajudar aquela pessoa. Vocês entendem, irmãos? O que aconteceu com a outra face? A reciprocidade na igreja não pode existir. Você precisa ser a luz do que a palavra de Deus diz, não o que a sociedade coloca diante de você. Amém, irmãos? Se a lei da reciprocidade fosse valer entre nós e Cristo, hein? Meu Deus! Meu Deus! Como que você vai ser recíproco com Jesus? Diante daquilo que Ele fez por você? Diante do sangue que Ele derramou naquela cruz? Como que você vai ser recíproco a Ele? Agora imagina se Ele for recíproco a você. Você não ora a Ele, você não busca a Ele, você peca contra Ele. Imagina, irmãos, é graça de Deus. Graças a Deus por Cristo Jesus, irmãos. Graças a Deus. Isaías, ele nos confronta com uma realidade brutal. Isaías 64, versículo 6. Nós vamos ler só a parte A. Isaías diz assim: somos como o impuro, todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Mesmo através dos seus melhores esforços, e você sabe fazer, mesmo através da sua caridade, você é uma pessoa caridosa, mesmo diante da sua bondade, apesar de que o que há de bom em você procede de Deus, mesmo você ser uma pessoa que não faz mal para ninguém, você é impuro. Os seus atos de justiça, segundo a palavra de Deus, é como trapos imundos. Eu nem vou entrar no mérito para explicar o que é esse trapo de imundícia. Eu acredito que muitos aqui já sabem. Quem sabe levanta a mão para me passar direto, ou eu tenho que entrar aqui nesse assunto? Precisa não, né? Glória a Deus, senão a gente não vai nem conseguir cear, irmãos. Amém. Aí eu vou dar um exemplo aqui, irmãos. Imagina um condenado à morte, está no corredor da morte, cometeu os crimes mais hediondos que você conseguir, que você conseguir imaginar. Vai tentando imaginar. Ele está no corredor da morte, aguardando a execução, e que se aproxima imediatamente. Ele olha no relógio, 6 horas da manhã, olha de novo, está meio-dia. Já está chegando a hora dele ser morto. Tanto as suas vítimas quanto os familiares estão aguardando o momento da execução. Ele mesmo reconhece que ele merece a morte. Ele mesmo reconhece. Mas no último momento, antes da execução, acontece algo completamente inesperado e ilógico. O que acontece? O próprio juiz, ele vai na cela, ele tira suas vestes judiciais e fala assim: você está livre, que eu vou morrer a sua morte. É isso que Jesus fez com a gente. Dá para entender, irmãos? Você está livre, pode ir embora. Parece dramático isso aqui, parece que é meio forçado. Mas mesmo através dessa dramaturgia, vamos falar assim, não chega à unha daquilo que é realmente a graça de Deus sobre as nossas vidas. Por mais dramático que seja, imagina o juiz ir na cela do cara, tirar, isso pode acontecer? Óbvio que não, claro que não. Mas quando nós olhamos para o que Cristo fez, puxa vida, quando você fala dessa forma sobre o que Cristo fez por nós para um desavisado, para um cara que nunca ouviu falar sobre Jesus, ele não vai acreditar não, não vai acreditar. Então o juiz, ele é executado no lugar do réu, por iniciativa própria. O próprio Jesus falou: olha, ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O que Deus fez por nós é infinitamente maior, porque a nossa dívida foi contra um Deus que é eterno.
A nossa incapacidade de pagá-la, ela é absoluta. Não podemos retribuir gente do céu. O que você pode devolver para Jesus? De acordo com aquilo que Ele fez por você? Romanos capítulo 11, versículo 6. Quantas horas? Estamos acabando, tá, irmãos? Romanos 11, 6. Paulo diz: e se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Tito capítulo 3, versículo 4 e 5. Para adiantar aqui, irmãos, diz assim: contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Alguém escreveu: a graça me ensinou a temer, e a graça aliviou os meus temores. Terceiro, para terminar, meus irmãos, a graça não é apenas um conceito teológico. Não mesmo. Muitas pessoas acham, meus irmãos, que a graça, ela nos acompanhou no momento da nossa conversão. Só e parou. Que agora você está à mercê, agora você está solto, agora você precisa fazer alguma coisa, sendo que a palavra ensina totalmente o oposto. Muitas pessoas têm uma compreensão limitada da graça. Eles acreditam que a graça apenas cobre os nossos pecados. Tipo uma manta que esconde a sujeira debaixo dela. E não é isso. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Acompanha comigo, por favor. 2 Coríntios 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas todas as coisas. É uma transformação profunda, irmãos. Não é algo superficial ou temporária. A graça não apenas muda o nosso destino eterno, ela muda a nossa natureza presente. Não é apenas o destino que é alterado, porque todo homem, quando nasce, ele já nasce predestinado ao inferno. Todo bichinho de orelha, pastor Elcio fala muito isso aqui, todo bichinho de orelha, ele nasce predestinado a ir para o inferno. E no meio do caminho, irmãos, não tem nada a ver conosco. No meio do caminho, segundo Oséias 6,3, vai falar que nós somos atraídos com cordas de amor. Ô irmãos, a graça do início ao fim tem a ver com Cristo. Por favor, eu não estou falando aqui, irmãos, que vocês precisam, parem de orar, porque a graça não é isso. A graça, ela não anula a sua responsabilidade como cristão. A graça de Deus, ela não anula o seu período de oração que você precisa desenvolver com o Senhor. A graça não anula você de fazer as boas obras. A graça de Deus não anula que você precisa ser uma pessoa boa, uma pessoa que busca conhecer a Deus em sua palavra. A graça de Deus não anula a sua responsabilidade. Amém? Graças a Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, isso é escrito assim, meus irmãos: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Você não foi abandonado após ser alcançado pela graça. Eu tinha falado que era o quarto e último, mas eu errei. Quarto, a graça é uma provisão contínua. Meu Deus. Cada manhã somos cobertos por novas misericórdias. O profeta Jeremias, ele escreve em um período que os teólogos dizem que ele estava num período depressivo. E olha o que esse homem escreve: as misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Meu Deus, uma pessoa que a teologia diz que ele estava em depressão e ele escreve verdades como essa. Note que o texto fala que e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Não renovou lá atrás e acabou, não. É a cada manhã. A graça é uma provisão contínua. 2 Coríntios 9:8, eu gostaria de ler com os irmãos. Já estamos caminhando para o fim. 2 Coríntios 9:8. Diz o texto: Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Deixa eu ver aqui, é o penúltimo versículo. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quinto e último, a graça é um convite à comunhão. João Calvino ele escreveu: Cristo não apenas nos oferece na ceia os benefícios de sua morte e ressurreição, mas ele oferece a si mesmo. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Você pode ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus? Ô Jaime, chama as crianças lá para nós, lá, Jaime. Irmãos, a graça que nos salvou é a mesma graça que nos sustenta. A graça que nos perdoou é a mesma graça que nos transforma. E essa graça encontra a sua expressão mais doce e mais preciosa na mesa. Irmãos, a ceia é um meio de graça também. O Senhor, Ele coloca a mesa e Ele convida pessoas totalmente desprovidas, pessoas totalmente imperfeitas, para se assentarem à mesa. Quando nós olhamos para a graça, olhamos para aquilo que Cristo fez, faz muito mais sentido quando nós olhamos para a mesa e a gente se acha indigno. E você é indigno. Nenhum de nós aqui merecemos. Assim como nós não merecemos o que Cristo fez por nós, nós não merecemos participar desse momento de comunhão. Nós não merecemos. A graça de Deus se manifesta também na ceia. Assim como a aliança, irmãos, que está no seu dedo, você que é casado, assim como essa aliança que não gera o amor, isso que não gera amor, mas que faz com que nós lembremos da nossa esposa, certo? Você olha para essa aliança, quando tem uma pombagira lá fora, sabe? E ela olha para a sua mão, aí, ixi, né? A aliança não gera o amor. Não gera o amor. Da mesma forma, a ceia. A ceia do Senhor, ela não gera a graça. Não gera. Mas a ceia do Senhor nos faz lembrar da graça. Todas as vezes que você for participar desse momento que julgo eu ser o momento mais nobre da igreja na terra, lembra e entenda que você não merece. Lembra que você não pode fazer nada para merecer a graça. Vocês lembram do que eu falei? A gente está tentando buscar, adquirir demais aquilo que Deus já nos deu, que é a graça de Deus. Nós não merecemos. Somos falhos. Até que aquele que for perfeito, ainda enquanto ele não se manifestar de forma plena, nós continuaremos sendo imperfeitos, principalmente quando nós nos aproximamos mais dele.
Você já viu quando você está longe do espelho, aí você está feio. Aí você chega mais perto, você vê que você está mais feio ainda. É a graça de Deus. Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais impuro você está, mais sujo você está. E o mais lindo é que quanto mais você se aproxima, mais limpo você vai ficando. É uma vida toda sendo transformados pela graça de Deus. A comunhão que se perdeu no Éden é restaurada no Calvário e celebrado na ceia. Cada pedacinho de pão que você pegar, cada gota do cálice aponta para aquele que foi dilacerado na cruz por amor a você. Aleluia, Jesus. O mesmo Deus que um dia caminhou no jardim do Éden com Adão e Eva, hoje convida você, convida a mim para nos assentarmos à mesa. Filho, você não merece. Irmão, você não merece. Irmã, você não merece. Se você achar que você merece, você não pode cear. Eu convido você a não pegar nenhum dos elementos se você achar que você merece. Se você achar que as suas obras são suficientes, eu te convido a você nem vir nessa igreja mais. Porque nós não merecemos. Não porque nós achamos que não merecemos, porque a palavra diz que nós não merecemos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele fez tudo e tem feito tudo. É Ele quem tem nos mantido vivos. É Ele quem te sustenta em toda ceia, todo primeiro domingo. É Ele quem tem te trazido aqui. É uma obra que Ele tem feito. Em nome de Jesus. Aleluia. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio. Não há outro, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu.
Deus, nesse momento nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Oramos, ó Deus, pedindo perdão a Ti pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Apresentamos diante do Senhor, Deus, pessoas despreparadas, pessoas defeituosas. Pai, pedimos mais uma vez que a Tua graça seja sobre as nossas vidas. Cremos, ó Pai, sabemos que o que está diante de nós aponta para aquele que é santo. Pai, nós estamos diante de elementos que compõem o Senhor. Sabemos que um dia, Pai, não será necessária o pão, Deus, e o vinho, porque nós estaremos face a face com o Senhor. Nós oramos para que esse dia chegue. Perdoe as nossas falhas, Jesus. Olhando para aquilo que é santo, nós não temos capacidade. Sabemos que os nossos méritos não são reconhecidos pela graça. Obrigado, Deus, pela Tua bondade, porque o Senhor permite que nós nos assentemos à mesa. Tenha misericórdia, Jesus, das nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor é santo. Obrigado, Jesus, porque nós não estamos debaixo da lei, não estamos debaixo daquilo que revelava o quão sujo nós éramos, mas nós estamos debaixo hoje do Seu favor, imerecido. Continuamos não merecendo o Teu favor. Obrigado, Jesus, por resgatar cada um dos nossos irmãos. Obrigado, Jesus, por mostrar para essa igreja que a graça de Deus não anula a nossa responsabilidade como cristãos. Nós te amamos, Jesus. Toma o Teu lugar na nossa vida. Prepara o nosso coração para nos assentarmos à mesa com o Senhor, para que possamos colocar em prática a comunhão, Deus. Obrigado, Jesus. Irmãos, eu quero convidar aqui um casal para nos ajudar. Vamos lá. Gente, quem pode nos servir hoje? Ô Narizinho Rose, pode servir a gente, por favor? Que o pão tá aqui. Tudo está preparado. Eu vou pedir para todo mundo sentar. A casa. Assim que você pegar os elementos da ceia, aí você vai ficando de pé, tá? Também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, oh. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus, só Tu és. Só Tu és santo.
e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Jesus. Todos pegaram? Todos pegaram? Irmãos, durante 6 anos nós temos nos esforçado para explicar a questão da ceia, porque ainda existem alguns irmãos, eu não os culpo, existem alguns irmãos que ainda acham que eu preciso fazer algo, eu preciso. Mais uma vez, irmãos, a graça de Deus, ela não anula a santificação, ela não anula a vigilância, o domínio próprio, não anula nada disso. Mas entenda que você não merece, nós não merecemos, o pastor dessa igreja não merece, o pastor Elvis, ele não merece, o Felipe não merece, Luiz não merece, ninguém merece, irmãos. É graça de Deus, é favor imerecido, é comunhão. Se você olhar para dentro de você, você vai encontrar pecado, vai, não vai? E muitos, não é verdade, irmãos? Se fosse olhar esse pecado que está dentro de você, se eu fosse olhar os pecados que eu cometo, irmãos, eu não vou participar da ceia. A palavra de Deus pede para nós analisarmos a nós mesmos. Você discernir o corpo, você compreender, entender que isso aqui é algo santo. Você entender que isso aqui é algo maravilhoso, que aponta para algo que é puro. Você comer sem discernir, debochando, não pode mesmo não. Agora, quando você olha para você e você entende que você depende dele, não só hoje, não só amanhã, mas a sua vida toda. Entenda isso, irmãos. Entenda isso, em nome de Jesus. O texto vai dizer, chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa e os seus apóstolos estavam com ele. Isso está em Lucas 22, versículo 14. Versículo 15, então disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, repete comigo: graças a Deus. Obrigado, Jesus. Peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, repete comigo: graças a Deus.
partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Irmãos, eu vou pedir para você, em nome de Jesus, se for sua esposa, se for sua mãe, se for qualquer pessoa que estiver do seu lado, troca o cálice com ela e diz para ela assim: olha, eu amo você. Diz para ela: olha, me perdoa por tudo. Peça perdão. Ó, você não tem nada. Tudo está pronto. Vai trocando, isso. Mesa, pão e vinho. É comunhão, irmãos. É comunhão. Lâmpadas acesas, Ele vem, Ele vem. Já é quase hora, ainda estou queimando. Olho protegido, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele vem, oh, eu não vejo a hora de te encontrar, eu não vejo a hora de te abraçar, eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Eu não vejo a hora de te encontrar, eu não vejo a hora de te abraçar, eu não vejo a hora de alguém gritar que o noivo vem. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá na alegria ou na tristeza, não te deixarei. Na saúde ou na doença, não te deixarei. No dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, não te deixarei. No dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Aleluia. E pegando um pão, tendo dado graças a Deus, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Podeis comer daquilo que simboliza o pão, o corpo de Cristo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir: te amo, te amo, te amo.
gritar pro mundo inteiro ouvir: te amo, te amo, te amo. Aleluia. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Eu quero pedir, em nome do Senhor Jesus, para o Narizinho vir aqui. Em nome de Jesus, vem cá. O Narizinho vai finalizar o culto, vai orar com os irmãos. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos. Se eu falei com algum de vocês, eu peço perdão em nome de Jesus. Se eu falei, me perdoe, eu amo vocês. Se vocês estiverem em busca de um pastor perfeito, não vai ser em mim que vocês vão encontrar. Mas, cara, eu amo vocês demais. Eu amo vocês demais. E muito obrigado por serem bênção na minha vida. Tá, irmãos? Eu amo vocês. O texto vai dizer: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Façam isso em memória de mim. Diz para Jesus assim: Senhor, é em sua memória. Podeis tomar em nome de Jesus. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém, irmãos? Põe a mão no seu coração, irmão. Feche seus olhos. Pai, eu sei que o Senhor é grande e poderoso. Eu não sei o que passa aqui com os seus filhos neste momento, mas muitos podem estar precisando de uma cura, de um milagre, pode estar com um problema na família. Pai, eu sei que só o Senhor pode resolver todos os problemas. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Pai, em nome do Senhor Jesus, leve cada um aqui nessa noite para a tua casa, debaixo da tua proteção. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa guiar cada um. Pai, conforme cada um, Pai, vive, que o Senhor possa, em nome de Jesus, tratar com cada um, no coração de cada um. Em nome de Jesus, nós não somos falhos, nós não somos dignos de estar aqui ceando agora. Mas nós, como diz o nosso pastor, é pela tua graça, pela tua misericórdia. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoa cada irmão aqui. Abençoa cada irmão aqui nessa noite, Pai. Se precisar de cura, que o Senhor cure cada um, Pai. Se precisar de ajuda, que o Senhor possa ajudar cada um. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos na tua palavra e iremos para nossas casas, sabendo que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém.